Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: final de semana violento em Santa Maria e região. Um casal foi morto a tiros dentro de casa na frente da filha de 17 anos. Professores do município recebem descontos na folha de pagamento. Simprosme afirma que não sabia, já secretário diz que medida estava especificada em edital. Começa nesta terça-feira a Feira do Peixe Vivo em 10 pontos da cidade. E veja também: divulgação dos primeiros resultados do Censo 2022 é adiada. Refinamento de informações continua em Santa Maria. E ainda, confira como foi as atividades do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Missa no domingo de Ramos marca o início das celebrações da Semana Santa na cidade. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. Dezenas de fiéis celebraram o início da Semana Santa no domingo de Ramos, em Santa Maria. Na paróquia Nossa Senhora das Dores, houve procissão e missa. Conforme a tradição cristã, a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, montada em um pequeno jumento, foi vista como um sinal de sua grande humildade. O povo o recebeu com felicidade, colocando ramos de palmeira e oliveira nas portas das casas e no caminho para ele passar. É com esses ramos que fiéis participam tradicionalmente de missas e procissões no domingo. E aqui, na paróquia Nossa Senhora das Dores, dezenas de católicos se reuniram para celebrar essa data móvel, que é sempre num domingo anterior ao da Páscoa, e marca o início das celebrações da Semana Santa. Antes da missa, os fiéis tiveram seus ramos abençoados pelo padre Fábio Júnior Batistella e saíram em uma pequena procissão que partiu do pátio da igreja. Entre as famílias que levavam ramos nas mãos estava o seu Rogério. Morador do bairro Nossa Senhora das Dores há quase 6 décadas, ele tem o costume de frequentar as missas na paróquia. Eu acho muito importante porque é uma passagem muito legal que Jesus Cristo teve na Terra, a chegada em Jerusalém, porque ali é um triunfal, né? Que ele chegou ali para pregar paz. E para a Semana Santa agora, o senhor vai acompanhar as missas também? O senhor é bastante fiel assim nas tradições católicas? Sempre fui fiel, porque eu me criei assim, né, desde o tempo que eu me criei com a minha avó. Então a minha avó vinha, eu vinha sempre. Então peguei o hábito, é uma coisa legal mesmo, né, interessante. Nós temos que ter uma religião. Independente de qualquer credo que tivermos, nós temos que ter, então eu sempre venho. A Pietra é uma das crianças que participaram da celebração. Inclusive, esse ano, ela termina a primeira comunhão. É legal, né? Tu ter como ir lá, né? Com o ramo e falar com Deus também. E por que tu acha importante? Porque falar com Deus dá pra se desculpar sobre tudo que tu faz, de mal assim também. E rezar também é bom, né? Durante o sermão, o padre Fábio Júnior reforçou a necessidade de refletir sobre tudo que Jesus Cristo passou pelos fiéis. Os 3 padres, o padre Erno, o padre Chico e eu, o padre Fábio, juntamente com a equipe de liturgia e todas as demais pastorais e movimentos, já estamos há algum tempo nos preparando para nós rezarmos bem e fazer com que o nosso povo se sinta muito acolhido e possa se encontrar verdadeiramente com Jesus em todas as celebrações. Ao fim da missa, os fiéis levam os ramos abençoados para casa ou para o local de trabalho. Eles costumam ser utilizados como forma de proteção. A Narjana é de Ijuí, mas costuma participar das atividades na comunidade católica em Santa Maria. Na saída da igreja, a jovem, que também é catequista e foi coroinha desde pequena, relembrou a importância desse período para os católicos.
ela é muito importante porque é esse primeiro passo, né? E assim como os cristãos e os seguidores de Cristo daquela vez, a gente vem hoje, né, nessa celebração do Domingo de Ramos, que é a abertura então para essa Semana Santa, né? Que a gente aguarda a ressurreição de Cristo. Eu acho que é um período muito reflexivo, né? Um período que a gente para pensar tudo que Cristo passou, né, por nós. E bem como o padre falou na homilia, às vezes a gente não dá o nosso melhor para ele, né? Então, o que eu procuro fazer, né, é o máximo de reflexão, enfim, para essa Semana Santa, né, começando já na quinta-feira com o lava-pés, na sexta a Paixão do Senhor, o sábado a vigília, né, vai ser uma semana, assim, de reflexão, eu acho que é isso, né, para pensar em algumas coisas do hoje, em algumas coisas daquela época, né, ler o Evangelho de cada dia, como o padre também falou, né. Também houve missas e procissões de Domingo de Ramos em outras paróquias de Santa Maria, como a Nossa Senhora da Glória, Santo Antônio, Bonfim, Nossa Senhora de Fátima e da Basílica de Nossa Senhora da Medianeira. Também houve um culto da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. No Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, diversas atividades foram realizadas em várias cidades do estado para estimular a troca de experiências entre crianças e adultos. E aqui em Santa Maria não foi diferente. Confira na reportagem de Eduarda Paz. O quebra-cabeça colorido, símbolo do autismo, representa a diversidade presente em pessoas diagnosticadas com o espectro. A última atualização das estatísticas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças apontam que é diagnosticado um caso do transtorno em cada 36 crianças. Por isso, atividades como a exposição fotográfica Autismo Não Tem Cara são essenciais para a conscientização da comunidade. A exposição Autismo Não Tem Cara surgiu faz 5 anos, esse já é o 5º ano da exposição. E desde a primeira edição foi muito legal, porque o objetivo é justamente esse, né? Mostrar que o autismo não tem cara, porque ele não tem características físicas, né? É um transtorno do desenvolvimento. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E por isso, para marcar a data, tiveram várias atividades na cidade, como uma exposição fotográfica, caça aos ovos adaptadas e uma sessão de cinema inclusiva. Dando o meu caso como exemplo mesmo, eu não tinha nenhuma informação, nenhuma consciência do que realmente era o autismo. E quando Rebeca nasceu, ela tinha todos os traços e eu era ignorante. Se eu tivesse a informação que hoje é passado nessa exposição, com certeza eu teria visto que Rebeca era autista já de pequenininha. Então eu enxergo essa exposição assim como algo muito benéfico. O principal foco é a conscientização. E não só para o público que passa, mas de forma geral, para que todo mundo possa ter um conhecimento um pouquinho maior do que é o autismo, principalmente do que são as características, o que é esse transtorno, e considerando que a incidência está cada vez maior. Além da exposição, as crianças puderam participar da caça aos ovos, com a presença de 2 coelhos muito especiais, a Débora e o Erison, que são irmãos e integrantes da Armazém Companhia de Teatro. Os pequenos também tiveram um espaço para colorir desenhos e ganharam tiaras com orelhas de coelho para tornar a brincadeira mais divertida. E o Miguel não ficou de fora da brincadeira. Tá gostando de colorir também? Sim. É? O que mais tu gosta de colorir? Ok. Tu gostou das orelhinhas de coelho? Oi. O Miguel foi com a família participar das atividades e estava só na espera para sair procurar as pistas da trilha do coelho. Ele foi o primeiro a encontrar o coelhinho e receber a cestinha de Páscoa. Foi transferida para a primeira semana de maio a divulgação do Censo Demográfico 2022. Segundo o IBGE, não houve tempo suficiente para finalizar o trabalho. Agora, durante o mês de abril, a coleta de dados vai continuar em Santa Maria. A divulgação dos primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 foi adiada. Prevista para a primeira semana de abril, a finalização do estudo foi transferida para a primeira semana de maio. No dia 28 de fevereiro deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que a coleta dos dados havia encerrado e que o trabalho entrava em fase de refinamento de informações, sendo feitos retornos aos domicílios com moradores ausentes e que ainda não foram entrevistados pelo censo. A previsão para concluir esses dados
era de 31 de março, porém não houve tempo suficiente para finalizar o trabalho. Agora, durante o mês de abril, a operação continua em Santa Maria. Recenseadores e supervisores, identificados com colete azul marinho, juntamente com crachá e aparelho de coleta, fazem retornos aos locais que ainda não responderam aos questionários ou onde houveram recusas por parte dos moradores. Também são feitos retornos a setores pontuais, localizados na zona rural ou em outras cidades da região que não alcançaram 100% de cobertura. Dessa forma, os primeiros resultados da coleta devem ser divulgados a partir de 4 de maio. Em Santa Maria, acontece ao mesmo tempo do censo a pesquisa de pós-enumeração, a PPE, que tem o objetivo de checar se houve alguma falha na coleta realizada pelo censo. Nela, há recenseadores, também uniformizados com colete e crachá, aplicando questionários. Os questionários aplicados pela PPE são diferentes do censo e ambos devem ser respondidos pela população. Vale relembrar que a equipe do Censo Demográfico está em um novo endereço, na agência do IBGE, no centro de Santa Maria. Durante todo o ano de 2022, a operação acontecia no prédio da antiga reitoria da UFSM, mas devido ao fim do convênio entre universidade e IBGE, a mudança de local foi necessária. Se você ainda não foi recenseado, procure a agência do IBGE ou contate o Disque Censo 0800 721 8181. Professores da rede municipal de ensino tiveram uma surpresa ao acessarem a folha de pagamento na última sexta-feira. Isso porque os valores referentes ao regime suplementar de trabalho e regime especial de trabalho foram descontados. O secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Santa Maria, Marco Mascarenhas, falou à rádio CDN na manhã de hoje sobre este assunto. Então, assim, importante dizer que todos os regimes especial de trabalho RET, quanto também regime suplementar de trabalho EST, eles estão implementados na folha, né? Também, em relação a valores ali que se encontram ali atrás, são valores retroativos que estarão sendo pagos nos próximos dias, né? Então, essa mudança do cálculo, como nós falamos, nós comunicamos também ao simprósio por nota, né? E que se refere a essa alteração em razão dessa situação, para que não ocorra esse efeito cascata, porque há, evidentemente, uma vedação em relação a isso. Importante dizer aqui, deixar claro, que, inclusive, essa informação, como forma de transparência, ela consta no edital, né? Quando nós lançamos lá o edital para que as pessoas, professores, pudessem vir, então, e poder participar dos regimes suplementares lá de trabalho, essa informação consta lá no edital, ou seja, quaisquer outras situações elas não podem ser incorporadas. Então não podemos falar agora, como, né, o sindicato está falando, que não existe, que as informações não são bem essas. Bom, enfim, importante dizer também que nós temos um diálogo extremamente claro, franco e transparente, né, com o sindicato. Todas as vezes que o sindicato dos professores esteve aqui na prefeitura, nós conversamos com eles acerca das demandas, enfim, e sempre procuramos ter nesse nível de diálogo com eles, informando, porque eles são um canal também importante de informação de interlocução junto aos professores. Já a representante do Simprósimo, Juliana Moreira, falou que não houve conversa com a classe sobre o desconto. Ainda não há um levantamento de quantos foram os afetados por esse desconto, mas um relato de um servidor é que teria chegado a R$4.000. Em nota, o Simprósimo solicitou novas informações sobre o ocorrido. O primeiro final de semana de abril foi marcado por violência em Santa Maria e região. Entre sábado e domingo, 6 pessoas perderam a vida. Destas, 3 morreram vítimas de acidentes em estradas nos municípios de São Cepé e São Gabriel. Em Rosário do Sul, uma jovem de 27 anos não resistiu aos ferimentos após ser esfaqueada por um homem durante uma discussão. Já em Santa Maria, um crime violento marcou a noite de sábado, quando um casal foi assassinado dentro da própria casa. O crime aconteceu na rua Praia de Cidreira, Vila Brenner, no bairro Divina Providência. Uma adolescente de 17 anos, filha do casal que estava no local, não ficou ferida. Conforme a ocorrência, uma testemunha relatou que a residência das vítimas foi invadida por 2 homens que, após atirarem no casal, fugiram em um carro preto com placas adulteradas e que havia sido furtado no município de Taquara.
O carro foi abandonado pelos criminosos na rua Enio Brenner e, na sequência, os suspeitos embarcaram em um carro vermelho em direção ao bairro Salgado Filho. Imediatamente, as buscas começaram na região pela Brigada Militar para a localização dos suspeitos da execução. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, compareceu no local, porém o homem que estava sob a cama e a mulher no chão do quarto já estavam sem vida. As vítimas do homicídio foram identificadas como Rodrigo Barros de Souza, de 40 anos, e Daiana Cristina da Silva, de 34. Santa Maria já registra 17 homicídios desde o início do ano. E Santa Maria deixará de ter voos para São Paulo a partir de maio. A Gol Linhas Aéreas anunciou a suspensão temporária, mas não existe previsão de retomada. A Prefeitura de Santa Maria diz que a Voipés, que faz os voos, pretende seguir operando na cidade e que há perspectivas de que as viagens voltem a ocorrer. Poucos dias após a Gol anunciar que os voos de Santa Maria para São Paulo foram ampliados de 3 para 5 dias por semana, uma grande reviravolta. A companhia aérea comunicou que deixará de ter os voos de Santa Maria para Congonhas a partir do dia 9 de maio. O motivo não foi divulgado, mas a TV Diário apurou que a Gol não renovou a parceria com a empresa Voipés, a antiga Passaredo, que tem um avião que faz a rota. Além de Santa Maria e Uruguaiana, também deixarão de ter voos regionais da Voipés diversas cidades do país, como Barreiras, na Bahia, e Uberaba, em Minas Gerais. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico de Santa Maria, Tiziana Fontana, haverá uma reunião com a Voipés, pois a empresa estaria interessada em seguir voando para Santa Maria. Ontem nos ligaram para informar, aos 48 do segundo tempo, que eles não renovaram o contrato com a Voipés, que é a antiga Passaredo. A operadora diz que tem interesse em manter a operação em Santa Maria, tá? Não sei se é para São Paulo. Tem uma reunião com eles aí na segunda-feira, tem uma conversa. Segundo Tiziana, a Gol também teria interesse em retomar os voos de Santa Maria a São Paulo no futuro com aviões próprios, como o Boeing 737. Mas isso só será possível após ser feita uma análise da pista da base aérea para saber se ela comportaria pousos diários com aviões maiores, a jato. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, disse que falou nesta segunda-feira com a direção da Gol e que já está negociando uma alternativa para a retomada dos voos para São Paulo. O prefeito também ligou para o governador Eduardo Leite, que se comprometeu a intervir pela manutenção dos voos, já que o estado concedeu abatimento de impostos dos combustíveis para a Gol, em troca da criação de voos regionais como o de Santa Maria, São Paulo. O colunista Denis Olim também procurou a Voipés, que afirmou que está analisando a possibilidade de seguir voando em Santa Maria por conta própria, mas que ainda não há uma definição. E o sábado foi de comemoração para os amigos e familiares do empresário santamarense Joaquim Della Meia. Isso porque ele completou 100 anos de vida com uma festa no Avenida Tênis Clube. Joaquim abriu uma das primeiras lojas de materiais de construção da cidade e tornou-se um dos pioneiros no ramo. Completar um século de vida é um marco que poucas pessoas conseguem alcançar. Em Santa Maria, quem já pôde vivenciar essa sensação foi o empresário Joaquim Della Meia. Nascido na Boca do Monte, em 1º de abril de 1923, neste sábado, Joaquim comemorou o aniversário de 100 anos no Salão Farroupilha do Avenida Tênis Clube, junto com familiares, amigos e conhecidos. O empresário começou a trabalhar profissionalmente aos 22 anos como proprietário de um engenho de arroz no distrito de Boca do Monte. A partir de 1960, começou a viver em Santa Maria. Por aqui, em um primeiro momento, investiu no setor de madeireira, porém mudou de ramo em 1972, quando abriu uma das primeiras lojas de materiais de construção da cidade, a Demaco. Posteriormente, o empreendimento recebeu o nome Joaquim Della Meia e Filhos. Com a aposentadoria, em 1986, o negócio passou a ser administrado pelos filhos. Hoje, a loja não está mais em funcionamento. O local, contudo, segue com a família, já que um dos sobrinhos de Joaquim administra a Della Meia Veículos no mesmo espaço que antes era ocupado pelo negócio de materiais de construção. Na festa de aniversário, cerca de 160 pessoas estiveram presentes para comemorar o centenário de Joaquim. Conforme o filho,
Paulo Roberto Fernandes, de 70 anos, o momento possibilitou a junção de toda a família. Joaquim tem 7 irmãos, sendo que 6 já faleceram e apenas uma, Inês, ainda está viva. Em 1947, Joaquim casou-se com Zulmira Fernandes de Lamea. O casal permaneceu juntos por 75 anos até o falecimento de Zulmira. A partir da união, tiveram 4 filhos, Maria de Fátima, Paulo, Carlos e Marco. Hoje são mais 7 netos e 8 bisnetos. Uma das filhas, Maria de Fátima, relata que o pai sempre foi ativo e autônomo. Segundo ela, a festa é para comemorar a trajetória de Joaquim e reunir não apenas a família, mas pessoas que tiveram passagem na vida do empresário, como amigos, médicos e colaboradores. O Geoparque Raízes de Pedra promoveu neste domingo o primeiro Geodia. O evento aconteceu no Museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha, em São Pedro do Sul. O domingo foi bem movimentado na área do Museu Paleontológico, a gente está vendo muitas crianças conhecendo o local e foi o primeiro Geodia e reuniu mais de 500 pessoas de todas as idades. Uma das principais atrações foi o Dinocepo, um dinossauro realista de 2 metros de altura e 60 quilos que circulava entre o público. Nós estamos acompanhando o momento da apresentação, porque teve apresentação de teatro, teve muitas atividades, então, para as pessoas que foram ao domingo. E agora sim a gente está vendo, então, o Dino, ele que alegrou as pessoas e o público que estavam no local. Essa foi a primeira edição do evento e superou as expectativas. O destaque também para as oficinas de paleontologia, arqueologia, que tiveram todas as vagas ocupadas pelas crianças. A programação contou também com um roteiro de cicloturismo pelos pontos turísticos do Cerro da Ermida e do Cerro Itacoatiá, com a participação de 14 ciclistas fazendo o percurso e aprendendo sobre os geossítios. E nem o calor impediu que a comunidade furry se reunisse na tarde de sol no sábado em Santa Maria. Brincadeiras e muita fofura marcaram o evento. Vem cá, você sabe o que é a comunidade furry? Não? Ah, não mesmo? Eu não sei. De boas. Até porque eu também não sabia. Furries, que traduzindo significa pelúcia, é o nome da comunidade mais fofa, criativa e animada que você vai conhecer hoje. A cultura é baseada em animais com características humanas, tipo o Cheetah dos Cheetos, que é metade leopardo e metade humano, que come salgadinhos com óculos escuros ao som da Anitta. Todo furry tem uma paixão por algum bichinho. Por exemplo, a Prisma gosta de leões. E esse que gosta de um animalzinho muito fofo, que dá vontade de apertar muito, sem lembrar que um dia teve renite. Furries é uma galera alto astral que se reuniu num evento que, além de fofo, foi também divertido com muitos jogos como Uno, Twister, Just Dance, quem aguenta mais tempo com a fantasia. Com ar no menos 15, o calor quase não foi sentido pela nostalgia de estarem juntinhos em algo em comum. Ô, cuidado com a minha cauda aí. E no evento também teve feirinha com rabinhos, botos e muita pelúcia pra você montar a sua fantasia. Ah, mas o que esse pessoal tá fazendo na vida? Além de fofos, são muito organizados em eventos que ocorrem pelo mundo todo, onde não querem o mal, é só pra diversão e troca de experiências sem invadir o espaço de ninguém. É feio, hein? Fofura não se julga. Então comente aqui qual o seu bichinho favorito para a fantasia furry e compartilhe para ajudar a colorir ainda mais esse mundo revoltado que vivemos. E até a próxima. Vem, me abraça. Vem cá, danadinho. Me abraça. Que bonitinhos. E a seguir, abril é o mês da conscientização da rosácea. Eu vou conversar ao vivo sobre essa doença com a biomédica esteta, patologista clínica e bioortomolecular Ana Piccolini, ao vivo aqui no JD. Nós vamos agora para o intervalo, vamos acompanhar como que está esse finalzinho de tarde de segunda-feira, imagens ao vivo do Morro das Antenas, aqui na nossa cidade, 25 graus em Santa Maria, e a tendência é que as manhãs sigam com temperaturas mais amenas, em torno de 10, 11 graus, e à tarde aumentam um pouco mais. Ainda nessa edição nós vamos falar sobre a previsão do tempo. Agora são 6 horas e 30 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Vem
para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Vem aí, o Bazar Shelly Mavi, nos dias 4, 5 e 6 de abril. Calçados a partir de R$ 99,90. Os melhores calçados com descontos para você. Venha aproveitar o Bazar Shelly Mavi, Avenida Presidente Vargas, 2024. Estamos de volta com o JD para falar de um assunto muito importante. Abril é o mês de conscientização e sensibilização da rosácea, uma doença que atinge cerca de 10% da população. E para falar melhor sobre o assunto, eu recebo com muita alegria a biomédica esteta para falar sobre esse assunto, a Ana Piccolini. Ana, seja muito bem-vinda aqui no JD para a gente conversar sobre um assunto que atinge principalmente as mulheres, né, Ana? Eu gostaria que tu explicasse o que é a rosácea. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Kelly. Obrigado pelo convite. Então, a rosácea, ela é uma doença, uma patologia inflamatória da pele e que acomete, né, muito mais mulheres na idade de 30 a 50 anos. Homens também são acometidos por essa patologia, mas muito mais mulheres nessa fase, né? E a causa dela, ela é multifatorial. Então, pode ser pelo estresse, por ingestão de bebidas alcoólicas, o consumo das bebidas, alimentação também desequilibrada, alimentação mais inflamatória, né? Hábitos de vida. Então, ela é multifatorial, além também de ser genética e hormonais, né? Então, tem esses fatores que acometem muito mais mulheres do que homens. E Ana, ela tem alguns tipos, né? Ela é somente um tipo? Quais são os tipos e os primeiros sintomas? Porque às vezes pode ser um sintoma leve, a pessoa não dá muita atenção, mas como que ela se manifesta, então? A rosácea, ela se manifesta por uma vermelhidão, principalmente no centro da face. Então, é uma vermelhidão que pode estar associada com uma pápula, e é o que a gente chama de rosácea pápulo-pustulosa. Então, muitas pessoas acreditam que seja acne rosácea,
Mas não, ela é muito parecida com acne pelas pontinhas inflamatórias que ficam, né? Existem também somente aquelas com telangiectasias, que são aqueles vasinhos, né? E eu acho até que tu mandou um material, né, Ana? Eu vou pedir pro Sandro colocar essas imagens, a gente pode ir conversando. Olha só, a gente tem, para quem está nos acompanhando na TV Diário, a gente vê exatamente o que tu está falando, né, Exatamente. Ana? Essa ruborização que muitas pessoas às vezes não se dão por conta, que é, sim, uma rosácea, né? Uma rosácea inflamatória e que realmente é saúde da pele, né? E não só saúde da pele, ela nos demonstra uma condição patológica, né, associada a essa ruborização, que às vezes tu toma uma bebida alcoólica ou uma alimentação mais apimentada e tu acaba é só uma alimentação apimentada, por isso fiquei com esse rubor. Não, ela é muito mais do que isso. Ela também tem esses graus que ela pode ter uma evolução, né? Até uma evolução para uma rosácea ocular, que em casos mais graves, e uma rosácea que a gente chama de fimas, que são a rinofina, que é aquele nariz mais espesso, né? Um aumento da glândula sebácea, e aí a gente tem outros tratamentos, enfim, são evoluções mais graves. Então, o ideal é sempre tratar desde o início a rosácea. Pois é, né? A gente vai falar dos tratamentos, mas as pessoas demoram para se dar conta que estão com a doença, Ana, e demora até para procurar ajuda? Sim, demoram. Porque quando tu sente aquela ruborização, aquele vermelho, tu acredita que possa ser do sol. Ou até uma alergia eventual. Ou até uma alergia, e aí tu trata com o quê? Tu vai lá, aplica um corticoide na pele e aquele sintoma cessa, né? E aí tu não se dá por conta que tu estás desencadeando essa patologia, essa rosácea. E aí, às vezes, a pessoa procura muito mais tardio o recurso, né? O que fazer para tratar essa patologia. Então, é iniciar, né, sempre mais cedo possível. O mais cedo possível. Ana, mas tem tratamento, então, né? A gente comentou alguma coisa dos tratamentos. Sim. Quais são as formas de prevenção também e tratamento para a doença? Então, quando a gente fala em rosácea, a gente precisa entender um todo, né? Todo o contexto, além da alimentação, também entender a questão de hábitos, de microbiota intestinal, que ela está ligada também a essa microbiota da pele, né? Porque a rosácea também, ela tem essa disbiose da pele e ela tem o envolvimento de um ácaro, que é o Demodex. Então, esse envolvimento faz com que a gente também isso eu já posso começar a tratar, né? E a gente tem aí tratamentos que são como hidratação, devolver o reequilíbrio dessa microbiota para a pele, né? Devolver, então, essa alimentação que está totalmente inflamatória, geralmente, né? Mais inflamatória. Então, entender esse equilíbrio para prevenir. E para tratar, nós temos aí a luz pulsada, é uma aliada, né? Para reduzir essa inflamação, por isso que a gente utiliza muito ela. Alguns peelings mais hidratantes, né? Ou também cosméticos à base de probióticos, porque os probióticos, eles nos auxiliam para o equilíbrio dessa pele e dessa microbiota cutânea. Ana, as pessoas, elas têm crise, então, da doença? Ela se manifesta num período, depois ela passa e volta novamente? Sim. O que acontece? A rosácea, aqueles períodos muito quentes, né? O nosso verão excessivo. Tem muitas pessoas que desenvolvem ou retornam com a rosácea nesse período, assim como a mudança brusca de temperaturas, o forte, né, o nosso inverno, quando é muito forte, muitas pessoas desenvolvem muito mais no inverno, né, pelo calor. Então, não tem uma regra que diga, é mais no inverno, mais no frio. Isso é muito mais fisiológico. Cada organismo, cada pessoa desenvolve de uma maneira. Exatamente. E existem os surtos, né, Kelly? Então, algumas pessoas desencadeiam surtos, né, algumas crises realmente, e aí a gente vai para uma suplementação, né, entendendo o que está acontecendo com esse organismo, até para que não fique só à base de corticoide, né? Até porque o corticoide, ele cessa naquele momento, mas depois ele acaba retornando, né? Então... Ana, o que não fazer nesse caso, né? A gente viu ali naquelas fotos, acho que a gente pode até colocar novamente para as pessoas que estão nos acompanhando. A gente viu alguns casos homens, né? Mas como você falou, mais em mulheres. E realmente é uma situação ruim ou chata para a mulher, principalmente, né?
Maquiagem pode cobrir? O que as pessoas não devem fazer diante de uma crise de rosácea? Então, diante de uma crise de rosácea, a gente precisa, primeira coisa, acalmar a pele, né? Então, nada de utilizar cosméticos, né? Nada de tentar disfarçar aquele vermelho, porque tu vai piorar. E aí tu pode até também trazer algum tipo de reação alérgica juntamente, né? Então, assim, nada de cosméticos pesados, nada de banho muito quente, né? Cuidar a questão alimentar, que é bem importante. Então, nada de fazer algo que vá agredir mais essa microbiota, porque a tendência é disfarçar aquele vermelho, aquela ruborização. E aí, o que acontece? Tu acabas colocando alguns cosméticos e acaba ardendo muito mais essa pele, tu agride mais, e aí tu pode aí ter outras consequências, como manchas também, né, por uma ardência, e tu acaba machucando mais a pele. Então, a gente tem que cuidar nesses cosméticos que vamos utilizar aí. Ana, pra gente encerrando o nosso bate-papo, eu achei muito interessante ter o mês de conscientização e sensibilização da doença, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que é uma questão somente estética, e não, é uma doença que tem que ser tratada, que tem cura e que de repente pode incomodar também muitas pessoas. Exatamente. Ela é sim uma patologia que ela deve ser tratada. Não existe uma cura até o momento, mas existe o tratamento que ele pode amenizar. Existem pacientes que ficam 2, 3, 4 anos, 5 anos sem desenvolver novamente a rosácea. E por um estresse, né, muito agressivo, acabam voltando com essa rosácea. Então, existe sim o tratamento que a gente deve cuidar aí. Tem vários tratamentos para evitar aí uma remissiva aí dessa rosácea. Muito bem, então, Ana Piccolini ao vivo aqui no JD, falando sobre esse assunto tão importante, o mês inteiro de conscientização, né? O mês inteiro de conscientização. Quem quiser seguir também no Instagram, a Ana tá sempre trazendo dicas, né? Informações importantes ali no Insta. Podem nos seguir lá no Instagram, hoje também a gente publicou lá sobre o assunto, para falar um pouquinho. Vai ser todo mês aí, a gente trazendo dicas. E é importante a pessoa entender se está ou não com rosácea, como que eu classifico se estou ou não, né? Tá bem, então. Ana Piccolini ao vivo, muito obrigada pela participação. Obrigada. E no próximo bloco no JD. Ana, você gosta de peixe? Ai, adoro. Gosta? Ó, amanhã começa a feira do peixe vivo aqui em Santa Maria. Então no próximo bloco nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje à tarde já começou, então, a montagem do local da 31ª Feira do Peixe Vivo de Santa Maria. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos acompanhar antes a movimentação no trânsito na nossa cidade. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Pinto Bandeira já anoitecendo. Agora nós estamos no outono, anoitece mais cedo. A gente vê um movimento bem intenso ali naquela região. Agora são 6h44, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Vem aí, o Bazar Shelly Mavi, nos dias 4, 5 e 6 de abril. Calçados a partir de R$ 99,90. Os melhores calçados com descontos para você. Venha aproveitar o Bazar Shelly Mavi, Avenida Presidente Vargas, 2024. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques. Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Será retomada nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, a reunião presencial do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para a votação da resolução que regulamenta as formas de ingresso aos cursos de graduação da UFSM. A reunião realizada na Sala dos Conselhos, no 9º andar do prédio da reitoria, será retomada depois que foi suspensa na semana passada. E agora à tarde, estudantes do Diretório Central dos Estudantes da UFSM se reuniram para uma audiência com o reitor, Luciano Schuch, porém o gabinete anunciou que não iria receber os estudantes hoje. Nas redes sociais, eles afirmam que só deixam o local após o encontro com o reitor para a discussão sobre o retorno do vestibular. A nossa equipe de reportagem está no local apurando toda a situação. E entre os preparativos para a Páscoa, as buscas pelos ingredientes que estarão à mesa sempre movimentam os dias que antecedem o feriado. Parte deste ritual é a visita à Feira do Peixe Vivo em Santa Maria, que começa amanhã, em 10 pontos da cidade. Mas a tradicional Feira do Peixe Vivo de Santa Maria neste ano vai sofrer os impactos devido à severa estiagem que atingiu a região central do estado. Seja assado, frito, em caldos ou até mesmo preparado como sushi, o pescado não pode faltar na Sexta-feira Santa para reunir os familiares. Por isso, a 31ª edição da Feira do Peixe Vivo vai ocorrer entre os dias 4 a 7 de abril em 10 pontos de Santa Maria, sendo o principal local a Gare da Aviação Férrea. A feira ocorrerá nesses dias das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, com a venda de 9 espécies. Na Sexta-feira Santa, dia 7, o horário de comercialização vai até o meio-dia. O preço do quilo vai variar entre R$ 14,80 a R$ 23,80. Neste ano, não vai ter o famoso caminhão do peixe devido a problemas mecânicos. A estimativa de comercialização é para ser em torno de 70 toneladas. Devido à estiagem deste ano, a comercialização na Feira do Peixe Vivo vai diminuir. Os piscicultores tiveram que reduzir a produção e até mesmo tiveram perdas significativas nos cardumes. Com a diminuição do nível dos açudes e o aquecimento da água, os peixes não se alimentaram de forma correta. E também, devido ao calor excessivo, ocorreu choque térmico e a diminuição de oxigênio, levando as espécies, na maioria das vezes, à morte. E como é que foi os efeitos da estiagem aqui para o senhor? Olha, em alguns lugares aí foi devastador. Aqui não foi tão grande, aí que eu tinha uns depósitos de águas com mais profundidade, então não foi tanto, mas já tive perda de peixes, morreram alguns peixes, o nível da água ficou mais baixo e daí o peixe cresce menos. Aí isso já vai acarretando nos prejuízos da piscicultura. E é uma produção esse ano assim meio extensiva, em torno de 5 toneladas de peixe. E esse seria maior sem a estiagem? Ah, sim, com certeza. Com um tempo com maior pluviosidade, aí daria para concentrar maior quantidade de peixe, eles iam crescer mais, bem mais. E quanto seria mais ou menos? Em torno de 7, 8 toneladas.
Apesar da estiagem, a Associação de Piscicultores da cidade esperam boas vendas para a Semana Santa, em todos os 10 pontos da feira, principalmente na Gari, onde vai ter junto uma feira de artesanato de Páscoa e vai ser o único local que vai ter a possibilidade do consumidor comprar o peixe já limpo. Até 2 quilos vai ser R$ 8,00 e acima dessa quantidade passa a ser R$ 10,00 a limpeza. E agora à tarde começou a montagem da 31ª edição da Feira do Peixe Vivo. A estrutura com os estandes e também com as piscinas já estão no local onde os peixes serão comercializados. Na 31ª edição, a Gari da Aviação Férrea é o principal ponto do circuito de vendas e o único local que vai fornecer a limpeza do peixe. Desta terça-feira até quinta-feira, a feira funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Na sexta-feira, o horário é das 7 da manhã até o meio-dia. No local, além do peixe, vai ter bancas de artesanatos de Páscoa com venda de chocolates e produtos da agricultura familiar também. E um torneio de futebol de campo neste domingo terminou em briga generalizada. A competição era realizada junto ao Parque Histórico Municipal em Dona Francisca. Em diversos vídeos que circulam nas redes sociais, torcedores e atletas aparecem discutindo e brigando no campo, inclusive no entorno do gramado. Nas imagens também aparecem menores de idade e até mulheres com as crianças no colo, no meio da confusão. Segundo os organizadores do torneio, a briga teria iniciado na torcida e, na sequência, acabou entrando no campo. Não há informações sobre a motivação das agressões. A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local, porém ninguém desejou registrar a ocorrência policial. E ainda falando de esporte, mas agora do lado positivo, o Complexo de Esporte e Lazer Sesla sediou neste final de semana a etapa classificatória para o grande torneio internacional de pádel que Santa Maria vai receber de 11 a 16 de abril. A Copa Sesla começou na sexta-feira e seguiu até a noite de domingo, quando foram definidos os campeões. Um grande público e de torcedores, admiradores da modalidade, compareceram no local para apreciar o esporte. As duas duplas melhores colocadas que garantiram a vaga para disputar o A1 Padel Tour foram Igor Enslin e Pato Jimenez e Gonzalo Frete e Adrian Pérez. No próximo final de semana vai acontecer uma nova prévia para o A1 Padel Tour, novamente no Sesla, com mais 2 vagas para as duplas entrarem no quadro principal do torneio. E nós vamos estar acompanhando e trazendo todas as informações para você. E o programa direto da redação do Diário de Santa Maria agora está em um novo formato. A partir de hoje, serão exibidas 10 edições diárias, não só aqui na TV Diário, mas também na Rádio CDN 93.5 FM e também nas redes sociais do Diário. Com a apresentação das jornalistas Thaís Sereta e também da Ariane Lima, a proposta é adaptar o programa à linguagem mais direta e descontraída das redes sociais, mas sem deixar de lado o principal foco do Diário de Santa Maria, que é a informação e a credibilidade. As principais notícias do dia vão ser resumidas em programas de curta duração. O Direto da Redação vai ser transmitido de segunda a sexta, às 10 da manhã, 11 e meio-dia, 2, 3, 4 da tarde, às 5, às 6 e às 7 e meia da noite. Não perca, então. Vamos agora às informações da previsão do tempo. No final de semana, a massa de ar frio e seco de origem polar derrubou as temperaturas aqui em Santa Maria. Segundo a Baroclima Meteorologia, nos próximos dias, as mínimas não passam dos 15 graus, então vai ter aquele friozinho logo nas primeiras horas da manhã. Durante as manhãs, temperaturas bem mais baixas e na tarde, aí sim, o calor aumenta, como aconteceu hoje aqui em torno de 25 ou 26 graus. Vamos conferir detalhes, então, das temperaturas nas telas? Nessa terça-feira, mínima de 15 e máxima de 29 graus. Na quarta-feira, temperaturas variando entre 17 e 29. Quinta-feira, mínima de 17, máxima de 28. E na sexta-feira, feriado, Sexta-feira Santa, máxima de 27 graus aqui em Santa Maria. Podemos conferir algumas cidades aqui da nossa região? Vamos ver na tela, então, como que fica a Faxinal do Soturno nesta terça-feira. Mínima de 18, máxima de 27. Em Cacequi, máxima de 26. Ivorá, máxima de 27. E Jaguari, temperaturas variando entre 19 e 27 graus.
E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate. Você pode rever essa edição a partir das 9 horas da noite aqui na TV Diário e também através das nossas plataformas digitais. Uma ótima noite para você, um bom início de semana e a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal do Diário. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital